Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas da Escola Jesus Cristo e também os que acompanham, os que fazem parte do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook, a página, os que curtem a página da Escola Jesus Cristo também no Facebook e todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação do serviço denominado Irmãos de Célia Lúcius. Pregações de meio de semana, com meia hora de duração, voltadas para a instrução, para o esclarecimento, para a consolação e, sobretudo, para o tratamento espiritual de todos nós. E como nós já dissemos várias vezes, apenas relembrando, serviço este que foi instituído, criado pelo nosso diretor doutrinário, quando encarnado, Rubens Fernandes Carneiro, a pedido do professor Clóvis Tavares, que era um sonho dele que a Escola Jesus Cristo funcionasse todos os dias. Então, Rubinho fundou esse serviço denominado Irmãos de Célia Lúcius. Hoje, dia 28 de abril do ano de 2021, nós leremos como preparação para a nossa prece um trecho do Evangelho de João, do capítulo 14, que é o trecho em que Jesus se autoproclama o caminho, a verdade e a vida. E é neste trecho também que fica a promessa de Jesus para que nos deixasse, para que o Pai Celestial, Deus, nos enviasse um outro Consolador. Então disse Jesus num versículo aqui do capítulo 14 do Evangelho de João: se me amardes, é o versículo, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Isso é Jesus dizendo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Isso Jesus estava falando para os discípulos. E continua ele: ainda um pouco e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia vós sabereis que eu estou em meu Pai, vós estáis em mim e eu em vós. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, espíritos amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para uma breve reflexão acerca do Teu Evangelho e deste que é o Consolador que Tu mesmo prometeste para todos nós, que ficaria conosco, Senhor, sendo o Teu Evangelho redivivo.
que as lições que nos forem trazidas na tarde de hoje possam calar fundo aos nossos corações e que nós estejamos atentos para recebê-las da melhor forma possível. E por isso, antecipadamente gratos pela bênção, pela oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o capítulo que nos coube analisar na tarde de hoje é um capítulo desse livro maravilhoso que nos deixou o professor Clóvis Tavares, o fundador da nossa Escola Jesus Cristo, livro intitulado De Jesus para os que Sofrem. E quem de nós pode dizer que não sofre? Se ainda não passou por nenhuma decepção, nenhum sofrimento, nenhuma amargura, nenhuma tristeza, por certo, não que eu esteja aqui rogando uma praga, longe de mim isso, meus irmãos, mas nós que estamos num mundo de provas e expiações, sabemos que o comum, embora haja exceções, mas o comum para a grande maioria de nós outros é passar por provações, por sofrimentos, por dores, testes, que fazem com que nós avancemos na trajetória evolutiva. E também expiações, com X, expiar, pagar, pagamentos de débitos nossos para com a lei de Deus. Débitos da atual encarnação, porque como está no Evangelho segundo o Espiritismo, existem causas atuais das nossas aflições e débitos também provenientes de outras encarnações, de erros, de crimes, de pecados que praticamos num passado mais distante. Então são as causas remotas das nossas aflições, como está em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o professor Clóvis, na sua sabedoria, na sua grandeza espiritual, conhecendo a necessidade de cada um de nós como espíritos devedores, espíritos sofredores que somos, deixou-nos essa obra maravilhosa intitulada De Jesus para os que Sofrem. E o capítulo que nos cabe analisar hoje é o capítulo 3º, intitulado Consolação no Cemitério. Excelente capítulo para este momento que nós estamos vivenciando, meus irmãos. Momento de muitas desencarnações, muitas perdas, muitas separações, ainda que temporárias, porque sabemos que nós, espíritos, não morremos, mas enquanto estamos aqui nesse mundo de carne, como encarnados, muitas vezes nos separamos temporariamente desses que são os nossos amados, os nossos afetos, os nossos amigos, os nossos irmãos de uma forma geral. Então, Consolação no Cemitério, nós veremos que capítulo maravilhoso que o professor Clóvis nos deixou. Como epígrafe, ele usa exatamente o versículo 18 do capítulo 14 do Evangelho de João, que nós lemos: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, diz o professor Clóvis, aconteceu no cemitério de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a terra natal de nosso querido Chico Xavier. Conheço a humilde necrópole, pois algumas vezes lá fui, em companhia de amigos do coração, em dias de dor e de saudade. Nós sabemos que o professor Clóvis foi algumas vezes a Pedro Leopoldo visitar Chico Xavier, e ele relata aqui que, então, neste momento em que aconteceu o fato que será narrado, foi no cemitério da cidade de Pedro Leopoldo.
O fato que aqui se conta se deu no início da década de 30, ou seja, no início dos anos lá de 1930. Foi o próprio Chico que monarrou, diz o professor Clóvis, há muitos anos. Novamente, sobre o mesmo acontecimento, voltamos a conversar na manhã de 4 de novembro deste 1981 expirante. O professor Clóvis narrou esse fato em 1981. E Chico Xavier voltou a conversar com ele sobre o assunto, nesse ano de 1981, no dia 4 de novembro. Na residência da devotada irmã Susana Maia Mouzinho, no Rio de Janeiro. Os mais antigos, embora eu ainda não seja de muita idade, mas também não sou mais tão jovem, mas conheceram essa irmã maravilhosa, amiga da nossa Escola Jesus Cristo, Dona Susana Maia Mouzinho. Todos os anos, por ocasião do aniversário da Escola Jesus Cristo, em 27 de outubro, Dona Susana vinha do Rio de Janeiro nos visitar e nos brindar, não apenas com a sua presença, mas também com a sua palavra edificante, instrutiva e muitas vezes reveladora. Quem conheceu, sabe da saudade que todos nós temos de suas visitas à nossa escola. Então o professor Clóvis estava na casa de Dona Susana, no Rio de Janeiro, e Chico Xavier também. E essa conversa sobre o fato acontecido no cemitério de Pedro Leopoldo foi rememorada. Então, diz o professor Clóvis aqui, transcrevendo as palavras de Chico Xavier e narrando o fato. No cemitério de Pedro Leopoldo, uma pequena multidão assistia às cerimônias de encerramento, de enterramento do senhor Dudu, conhecido e estimado músico. Em pranto, a viúva, Dona Vitalina Tarabal e demais familiares, entre grande número de amigos. As músicas dolentes, executadas pela banda musical de Pedro Leopoldo, espalhavam na paisagem de crepúsculo vibrações de tristeza e de saudade. Ao longe, o sino da igreja ecoava merencoriamente seus lamentos. Um ambiente de dor se fizera no vasto recinto da necrópole. Os companheiros daquele que partia ainda faziam vibrar naquele entardecer os sons lamentosos de seus instrumentos, traduzindo as saudades da corporação musical e dos amigos que ficavam. Então, um senhor músico, conhecido e admirado, querido pelos irmãos, pelos conterrâneos de Pedro Leopoldo, havia desencarnado e estavam todos ali, familiares, amigos, a realizar os atos, as formalidades, a cerimônia, como nós costumamos fazer, de despedida, de enterramento, como diz o professor Clóvis aqui, de sepultamento deste irmão, do corpo deste irmão. Chico Xavier, amigo da família em lágrimas, também ali estava. Quer dizer, Chico também era amigo desse senhor Dudu. Terminaram os ofícios fúnebres. Foi então que um sacerdote aproximou-se do médium e indagou respeitoso: é você, Chico Xavier, o que recebe mensagens do além? Sim,
respondeu humilde e acanhado o jovem medianeiro àquela época, no início de seu abençoado ministério. Então, o professor Clóvis aqui já diz que em 1930, Chico ainda estava no início da sua mediunidade, do seu mediunato, né? E ele foi indagado por um sacerdote em pleno cemitério após o sepultamento do corpo daquele músico conhecido e querido em Pedro Leopoldo. Perguntou se ele era o médium Chico Xavier. E Chico disse, humildemente, e ainda acanhado, sim, sou eu. O sacerdote diz-lhe então de chofre, embora sem caráter de desafio: gostaria que você recebesse aqui no cemitério uma poesia para mim. Chico explica-lhe com aquela simplicidade das almas sinceras a dificuldade da psicografia, assim, de repente, sem preparação. Então, aqui, meus irmãos, nós já vemos a primeira lição, tanto do Chico Xavier, do nosso querido Chico, como do professor Clóvis. Mediunidade é uma coisa séria. Não é brincadeira, não é aventura e requer, como o próprio Emmanuel deixou na célebre frase, né, para Chico Xavier, quando disse que ele precisaria de 3 coisas para conseguir êxito na sua missão. E Chico perguntando, curioso, o que era a primeira, ele disse, Emmanuel, disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então, mediunidade sem disciplina pode ser mediunismo, como os amigos, os benfeitores, os escritores espíritas têm caracterizado e identificado. Pode ser mediunismo, mas mediunato, não. O mediunato, a missão séria, responsável, verdadeira do médium, somente com disciplina. Então, Chico explica-lhe, com aquela simplicidade das almas sinceras, a dificuldade da psicografia. Assim, de repente, sem preparação. E depois o próprio Chico também deixou uma frase célebre, que é repetida por muitos de nós até hoje. Uma frase simples e que tem muitos ensinamentos. O telefone, dizia Chico em relação à mediunidade, toca de lá para cá. Então, o médium sério, verdadeiro, responsável, honesto, disciplinado, evangelizado, ele nunca diz, no dia tal estarei recebendo mensagens de fulano, de Beltrano. Não. Por quê? Porque o próprio Chico, que é a referência que nós temos como médium, dizia que o telefone toca de lá para cá. Nós, médiuns, não podemos afirmar, dizer, combinar, marcar, no dia tal receberei uma mensagem para você, para Beltrano, para fulano. Nós não podemos fazer isso. O espírito comunicante é que estará em condições, apto, com vontade, com permissão para se comunicar. E não nós que imporemos que esse espírito ou aquele venha dar uma comunicação, uma mensagem. Então, tenhamos cuidado se os médiuns ou o médium que nós estamos buscando, acompanhando, enfim, seguindo dessa ou daquela forma, se ele está seguindo os exemplos que Chico Xavier nos deixou com seus ensinamentos e que tantos espíritos encarnados ainda, como o professor Clóvis deixou esse livro maravilhoso, com essas lições sobre mediunidade, e espíritos desencarnados, espíritos benfeitores que abordam o assunto, trazem para nós, ou
se está querendo, muitas vezes, fama, destaque, sucesso, bajulação. Então, tenhamos cuidado e sigamos também a exortação de Kardec. É melhor, é preferível nós rejeitarmos 9 verdades, quando o assunto é mediunidade, a aceitarmos uma mentira. Então, continua aqui o professor Clóvis nessa lição maravilhosa e, ao mesmo tempo, confortadora, consoladora. Mas o padre insiste e entrega-lhe papel e lápis. Humilde como sempre, encantadoramente humilde, diz o professor Clóvis. Chico limita-se a acrescentar sem mais resistência: vamos ver, padre, se Deus nos ajudar, e colocando a folha de papel sobre a laje de um túmulo próximo, após breve oração silenciosa, Chico começou logo a escrever. O lápis do sacerdote executa a tarefa mediúnica. Foi a meiga e sempre caridosa Alta de Souza que veio ao encontro da estranha petição, diz o professor Clóvis. Veio e escreveu, a céu aberto, o lápis a correr celeremente. Adeus é o título do soneto posteriormente incluído no majestoso Parnaso de Além-Túmulo, diz o professor Clóvis aqui. Adeus. O soneto é composto das seguintes estrofes. O sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Que soneto, meus irmãos. Alta de Souza, atendendo, como diz o professor Clóvis, a uma estranha petição de um sacerdote, de um padre, no momento de um sepultamento, e Chico se dispondo a ser o intermediário dessa que o professor Clóvis de sempre caridosa e meiga, Alta de Souza, psicografa esse soneto maravilhoso. E aí o professor Clóvis diz aqui: Chico me acrescentou ainda que o sacerdote, sem poder conter, sem poder esconder sua emoção, embora silenciosa, fez questão de ficar com uma cópia dos versos admiráveis da carinhosa mensageira espiritual. Lógico, quem não quereria um poema, né, um soneto maravilhoso desse, psicografado por ocasião de uma petição nossa? Nós deixaríamos, né, desperdiçaríamos? Então, o sacerdote quis, né, uma cópia e fez a transcrição. Cumpre-se, diz o professor Clóvis, a promessa do Senhor: não vos deixarei órfãos. Realmente, por toda parte, sua misericórdia se desdobra sobre as nossas necessidades. Olha aí,
exatamente o que o professor Clóvis fez conosco. Deixou esse livro maravilhoso, deixou esse capítulo maravilhoso. E ele diz que Jesus, acima de tudo e de todos, né, é o nosso Consolador. E tanto é assim, meus irmãos, porque o próprio Cristo, ele disse: eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ou seja, o primeiro, o Consolador genuíno, o Consolador absoluto, digamos assim, é Jesus. O Espiritismo, o Consolador prometido, ele só existe porque Jesus existe primeiro. Então, o Consolador prometido foi um pedido, como Jesus mesmo diz: eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então, o Espiritismo, ele existe e é um Consolador pedido por Jesus a Deus, para que ficasse conosco. Então, nós que somos espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque muitos de nós temos nos desviado do Evangelho de Jesus. Muitos de nós temos nos desviado de Jesus, meus irmãos. Então, como ser espírita afastando-nos do Cristo? É uma incoerência. É um paradoxo incompreensível, muitas vezes. Incompreensível, inimaginável, mas que nós temos visto, infelizmente, acontecer, né? Então, o professor Clóvis, na sua sabedoria e também como um missionário do Cristo, nós sabemos, um dos grandes, né, cristãos que já passaram pelo mundo, deixou para nós esse livro, essa lição maravilhosa. E ele continua aqui: realmente, por toda parte, né, sua misericórdia se desdobra sobre as nossas necessidades. Todos nós, espíritos habitantes de um mundo de provas e expiações, somos necessitados. Em dias ensolarados, diz o professor Clóvis, em horas cinzentas de dor, em noites de solidão e angústia, a compaixão está presente. No silêncio de nossos recantos de reflexão, na vastidão dos campos, sobre as ondas dos mares e acima das nuvens, nas favelas e nos cárceres, nos lares, nos sertões, nas necrópolis, no mundo inteiro e no grande além. Sim, os adeuses se repetem, e como tem se repetido atualmente. As saudades vibram, e como tem vibrado atualmente. Choram os que partem saudosos, e como tem chorado os que partem saudosos atualmente. Desfolham-se as próprias rosas, soluçam os que ficam, como tem soluçado os que ficam, meus irmãos, nós que ficamos. Como temos soluçado. Não obstante prantos e despedidas, o Cristo Consolador e a nossa querida alta foi a mensageira de seu afeto e de sua lição, diz o professor Clóvis. Nos ensina a transformar saudades e dores em orações, tanto quanto nossas tristezas em serviço amoroso de auxílio às multidões que sofrem. Essa é a missão, essa é a tarefa do cristão, do espírita. Consolar, auxiliar, esclarecer, mostrar que Jesus está atendendo às nossas necessidades. Jesus está consolando todos nós. Disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa é a missão do cristão, do espírita.
Assim também, diz o professor Clóvis, o fez Paulo, o apóstolo. Transfigurou martírios e angústias que padeceu em novos impulsos de ajuda aos filhos do Calvário. Sentiu o divino conúbio da eternidade e do tempo, e de seu coração fez desabrochar um hino de santo louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que maravilha esse trecho aqui da epístola de Paulo aos Coríntios, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, ele já nos exortava, Paulo, a que nós consolemos na medida em que nós somos consolados. Somos consolados por Deus, somos consolados por Jesus em todas as nossas tribulações. E que consolemos os nossos irmãos em alguma, naquela em que nós somos capazes de consolar, naquela em que nós estamos aptos, nós estamos prontos. Não precisamos querer consolar todos em todas as situações, mas que nós cumpramos com o nosso dever de cristãos, de espíritas, consolando na medida de nossas possibilidades, seja porque a oportunidade surgiu, seja porque estamos preparados para aquilo, consolar os nossos irmãos também em aflições, em necessidades, assim como nós temos sido consolados. Então o professor Clóvis termina de forma magistral. É por isso que os nossos olhos, se muito têm chorado, vão parando de chorar. E levantamo-nos orando ainda e confiando sempre, mas aprendendo a multiplicar as bênçãos e a repartir o pão. Meus irmãos, maravilhosa mensagem que nos caiu na tarde de hoje para a nossa reflexão nesses tempos que estamos vivenciando. Se muito temos chorado, vamos parando de chorar, porque, como disse o professor Clóvis aqui, levantando-nos, orando ainda e confiando sempre, devemos aprender a multiplicar as bênçãos. Muitas são as bênçãos que temos recebido, apesar de todas as circunstâncias. Muitas são as bênçãos. E a repartir o pão. Quantos irmãos nossos necessitados, e nós nos fechando na nossa individualidade, no nosso egoísmo, na nossa indiferença, no nosso desamor. Então, cumpramos com essa missão. Consolação, caridade, tudo isso é a missão do cristão, do espírita. Então, honremos essas bênçãos, essas consolações que temos recebido em todas as nossas necessidades, fazendo pelo menos um pouquinho, uma vez, na medida das nossas possibilidades. Então agradecemos a Jesus, a Deus, por essa bênção, ao professor Clóvis, por essa bênção, por esse livro maravilhoso, por esse capítulo maravilhoso. E dediquemo-nos, esforcemo-nos, meus irmãos, para que nós não nos arrependamos mais tarde,
seja ainda nessa encarnação ou quando desencarnados, das oportunidades que nós não queremos, né, que nós não quisemos aproveitar. Então, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um término de semana, um final de semana de paz, de esperança, de consolação, rogando a Deus que fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé, para que nós continuemos nas nossas trajetórias, nas nossas tarefas, por mais diminutas, mais insignificantes que sejam, mas cumprindo com as nossas missões e com o título que ostentamos de cristãos e de espíritas. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquem com Deus e uma boa tarde.